Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia a você que nos assiste hoje. Estamos começando agora, 11 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical aqui na congregação da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, em Jacarepaguá. Seja bem-vindo, você é o nosso convidado. Estamos hoje, dia 14/6, chegamos aí praticamente na metade do ano de 2020, tendo em vista que o mês de junho, o mês 6, é o mês que simboliza a metade, na metade do mês, e a gente vive hoje aí, não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que talvez o pior ano, que a gente tem passado e enfrentado, muito por causa da questão da pandemia, e a gente está aqui hoje, ainda que com o retorno dos cultos presenciais, a gente está fazendo a nossa escola bíblica dominical online para produzir um pouco mais de conforto para você, para que a gente possa manter aí todos os protocolos sugeridos e direcionados pelas organizações de saúde, para que todos nós tenhamos um convívio muito bom, sadio e saudável. Hoje, segundo domingo do mês de junho, a gente comemora o Dia do Pastor, e eu tenho aqui, antes de fazer uma saudação a todos os pastores, eu tenho o privilégio de ter o meu amigo pastor Silvio Antunes, que é o professor de hoje, da lição de número 11, e queria passar a oportunidade para o pastor Silvio fazer a oração inicial e fazer uma oração pela vida dos nossos pastores, que são bênçãos para nós, que são um canal de Deus para nós e que tem sido um exemplo para cada um de nós aqui. Deus abençoe a sua manhã, tenha uma excelente aula, em nome de Jesus. Pastor Silvio. Bom dia, povo de Deus, você que está em casa nos assistindo. É um momento de aprendizado. Prepare o seu coração. Deixa a palavra de Deus fazer efeito na sua vida, porque eu vim hoje com esse propósito, que ela venha fazer efeito também na minha vida. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de ser pastor, pelo privilégio de estar nessa igreja, por ser pastoreado pelo pastor Alex, uma pessoa que eu aprendi a admirar, rasgando um pouquinho de seda aqui, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, uma vez mais diante da Tua presença nos encontramos, queremos Te agradecer por esta oportunidade, Te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ajude-nos, ó Deus, a prosseguir, a caminhar na Tua presença, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua unção, debaixo do Teu direcionamento. Ó Deus, que esses ensinamentos nesta parte da manhã não fique só em ouvir, mas fique no praticar. Que a gente venha praticar a humildade, a mansidão, a longanimidade para com os nossos irmãos. Este é o motivo, Senhor, desta lição nesta manhã. Trazer para as nossas mentes, para os nossos corações, esses sentimentos, ó Deus, essas atitudes. Quero também, ó Deus, agradecer pela vida dos nossos pastores. Quero Te entregar cada pastor dessa congregação, do campo de Bom Sucesso, todos os pastores, ó Deus, de todas as denominações, que o Senhor venha ajudá-los, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha cobrir com as Tuas mãos poderosas, dando saúde, paz, direcionamento, unção, ó Deus, sabedoria para lidar com os Seus rebanhos. Pai, nós Te agradecemos assim nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, fique à vontade para participar junto conosco, faça sua pergunta, tire suas dúvidas, estaremos aqui para conduzir a aula da melhor forma possível, e mais uma vez, o desejo do meu coração é que você seja abençoado nessa manhã com uma aula muito interessante, muito pertinente para o dia de hoje. Passo a palavra para o pastor Silvio para que ele abençoe a gente nessa manhã. Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 11, que tem como tema atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo está em Efésios 4, versículo 1. Vou ler para vocês, irmãos. Roga-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, o texto áureo é esse, e os versículos, os capítulos que como base para a nossa escola dominical, está em Efésios 4, que vai do
dos versículos 1 a 4, e Colossenses 1, que vai dos versículos 9 ao 12. Você que está em casa, vamos ler esses capítulos, esses versículos aí, Michel? Você lê para a gente aí? Vamos lá. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Os objetivos principais da lição é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Mas antes de pontuarmos esses temas, eu gostaria de destacar algo que eu acho imprescindível e importante. Não se pode confundir humildade com submissão. São coisas diferentes. A pessoa submissa, ela perde em valores. Ela é uma pessoa medrosa, que não se coloca, ela não se posiciona diante dos líderes, diante dos seus chefes. É fundamental, irmãos, que nós venhamos a saber nos pronunciar, a nos colocar. Submissão é um fator muito ruim na vida do ser humano. Por quê? Porque se você não fala, alguém fala por você. E pode ser que essa fala desse alguém não seja aquilo que você queira falar. E nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter inteligência ao expressar a sua e a minha opinião. E expressar a opinião não quer dizer que você está batendo de frente com a liderança, que você está ocasionando algum tipo de problema. Não, pelo contrário. É um direito seu expressar, é um direito seu falar aquilo que você pensa, é claro, volto a frisar, com educação. Não é impor o seu pensamento, não é entulhar o seu pensamento, mas você tem o direito de expressar a sua opinião. O pastor Alex, ele deixa isso aqui muito claro. É claro que talvez a sua opinião ou a minha opinião não venha transformar ou modificar o pensamento daquele que é o líder, daquele que já formou algo na mente dele. Pode ser que não, mas pode ser também que você venha ajudá-lo a melhorar o entendimento das coisas. Então, submissão não anda com humildade, não anda. São coisas totalmente diferentes. E outra coisa que nós temos que ter percepção, humilhação. E existe no nosso meio, aí eu tenho que falar com o meu coração muito contristado, muito triste. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem expressar que não quer. Tem pessoas que não sabem dizer não. E isso acaba sendo explorado aqui nas igrejas, de um modo geral. E eu vejo isso, não é só aqui, não. Eu vejo isso em outras denominações. São pessoas que não sabem, no momento certo, dizer, não, eu não posso, eu não quero, eu quero assistir a aula, eu quero participar do culto. Então, é fundamental que também você seja uma pessoa
que saiba se posicionar, que saiba se colocar diante daquele que te explora. E, infelizmente, tem pessoas aqui eu digo aqui, porque aqui onde eu congrego, eu tenho que falar daqui, que acaba sendo exploradas. Eu acabo, muitas vezes, chegando nessa pessoa, eu trabalho nos voluntários, e peço para que aquela pessoa suba, para que aquela pessoa venha assistir o culto, porque é fundamental que ela venha se encher da palavra do Senhor. E muitos querem colocar essas pessoas nas tarefas, explorando essas pessoas. Então, nós temos que ter esse sentimento. Submissão não é humildade, e nem muito menos humilhação. Quer pontuar alguma coisa aí, meu amigo? Isso, até porque isso são traços de uma particularidade que a gente conhece como temperamento, né? A gente vai estudar um pouco mais à frente sobre isso. E a gente entende e a gente vive isso aqui, né, Silvio? A gente fala aqui da nossa realidade porque é o meio que a gente convive e vive. A gente tem pessoas que têm dificuldade de dizer não para as coisas, e muitas das vezes a gente tem dificuldade, e a gente vê pessoas com dificuldade até mesmo de serem abençoadas, pessoas que passam por dificuldade, pessoas que passam por problemas, e muitas das vezes causados aí por circunstâncias. A gente vive um momento ruim, um momento difícil, e a gente vê que tem pessoas que precisam de ajuda, e muitas das vezes são pessoas introvertidas, introspectivas, e que acabam com medo ou com algum tipo de barreira, algum tipo de bloqueio, que acaba impedindo essa pessoa de pedir ajuda, e muitas das vezes a gente deixa de abençoar, porque, passando despercebido algumas das vezes, isso acaba se tornando um empecilho. Então, você vai ver que isso faz parte um pouco de um traço comportamental, e que a gente deve ser abençoadores. A palavra diz que é melhor dar do que receber, né? Só que, assim, ela diz que é melhor dar do que receber. Ela não diz que é melhor dar apenas. Tem momento da vida da gente que a gente vai ter que receber. E você tem essa dificuldade, você está passando por esse problema, por essa situação difícil. Eu e o Silvio fazemos parte da equipe que tem visitado casas nesse período, e você tem acesso a cada um de nós, aos pastores da igreja, ao departamento social, para você expressar o seu momento. E aí vai um recado diretamente para os membros, não só para os membros, mas diretamente para os membros. Se você passa por alguma dificuldade, um momento ruim, uma situação difícil, todos nós estamos passando, e você sente essa necessidade de ajuda, procure a cada um de nós, se expresse, compartilhe, que a gente vai, como igreja, conseguir, de alguma forma, poder te ajudar. E, antes de tudo, um fraco de opinião, de atitudes, ele é medroso e inseguro. E o fato de você expor sua opinião, você não está batendo de frente com ninguém, você não está criando problema para ninguém. É algo fundamental você saber expressar no momento certo, na hora certa. Eu sei que muitos pastores têm isso como uma objeção, como uma obstrução, digamos, está batendo de frente com a opinião dele. Não é verdade isso. Desde o momento que tem pastores que você expressa a sua opinião, você já está virando motim, está virando uma pessoa contrária, e, na verdade, não é isso. É um direito seu. Jesus morreu para que você tenha liberdade de também falar, de expressar o teu sentimento, o teu pensamento. Digo mais uma vez, não é entulhar as pessoas e achar que a tua opinião também é a que prevalece. Tudo é na humildade, na educação, na mansidão. Dito isto, a lição entra destacando algo que acontecia no Antigo Testamento, na aliança feita com Deus ao homem. E Deus, naquele momento, naquela época, Deus levantava homens que eram designados a direcionar o seu povo. Exemplo, Moisés, Arão, Josué, profetas e mensageiros que tinham os dons especiais por Deus para operar sinais e maravilhas. É bem verdade que não era para todos. Eram alguns homens escolhidos com esses dons especiais dados por Deus, com esta função de trazer a mensagem, com essa função de direcionar, de designar aquilo que Deus tinha para o povo. Aí vem a nova aliança, que nós chamamos de Novo Testamento. E como parte da generosidade de Cristo, de Deus, ele resolveu dar dons aos homens, como é destacado em Efésios 4:8, que diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Então, hoje, com a nova aliança,
todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, está aberto para Ele, está à vontade para eles os dons. Então, você que está na igreja, você está apto a receber os dons. Se você talvez acha que não tem, comece a cultivar, porque pode ter certeza que você tem. Agora, os dons, por muitas vezes, são usados de formas indevidas. Um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo falar mais do que o outro, e isso, me perdoe a minha colocação, eu não vejo aí um dom, eu vejo aí uma soberba, alguém querendo parecer. E, na verdade, os dons do Espírito é exatamente esses que foram lidos anteriormente, que é a humildade, a mansidão e por aí afora. Então, nós temos que entender que hoje, com a morte e ressurreição de Cristo, eu e você, nós temos direito a esses dons. A todos quantos receberem, aos que crerem no meu nome, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você é um escolhido de Deus. Jesus morreu por você. E qual é a função dos dons na terra? Qual é esta função? Você que está em casa, responde aí, manda para a gente. Qual é a sua função? Qual é a função dos dons? São ferramentas, por assim dizer, para exercer a missão de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. A função dos dons é essa, é na organização, na condução e na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Agora, contra quem? Contra quem nós devemos anunciar os dons que temos, ou proclamarmos os dons que temos? Responde você aí em casa, coloca aí. Eu vou pedir para você abrir aí no capítulo 6, no versículo 12, diz assim, ó: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. As nossas lutas, irmãos, não são entre nós. Não pode existir entre nós, seres humanos, lutas. O que tem que haver entre nós é uma unidade, é uma humildade, é uma mansidão, é uma longanimidade, para que nós venhamos combater contra as potestades do mal. É por isso que nós recebemos de Cristo os dons. Quer apontar alguma coisa, meu amigo? Bem falado sobre os dons, né? A gente tem que deixar claro aqui que os dons, por mais... O próprio autor aborda isso, por mais relevantes ou importantes que sejam, necessitam estar acompanhados de um caráter transformado. E a gente precisa entender que Deus dá os dons para que a gente use como serviço ao próximo. Então, a mistura de um caráter transformado com o objetivo de servir ao próximo fundamenta a importância e a validação daquilo que Deus dá para nós como dom. A gente tem, como igreja, espalhados, né? Cada indivíduo tem dentro de si uma personalidade, cada indivíduo possui traços únicos, e Deus, como o Paulo, o apóstolo, fala lá em 1 Coríntios, ele espalha pessoas com diversos tipos de dons à igreja, para que a igreja, juntas com esse propósito, caminhando nessa direção, ela seja um organismo relevante, um organismo de vida e que produza vida na vida de outras pessoas. Acredito que seja mais ou menos essa questão da fundamentação do dom, com caráter, com o objetivo estabelecido pelo próprio Jesus, não, pastor? Sim, sem dúvida. E a irmã Alessandra, ela destacou ali que é para a edificação da igreja, não é isso, Léo? Vê, irmão, você que está com o teu... Para a edificação, é também para a edificação da igreja. Os dons são para edificar a igreja, são para dar direcionamento, para que nós venhamos ter esse espírito de mansidão, de união, de paz e de crescimento. União é diferente de unidade. União é quando você é traçado uma meta e vai todo mundo com o objetivo daquela meta. Acabou a meta, acaba-se a união. Mas a unidade não. A unidade, existe propósito, e o propósito ele é maior do que qualquer divergência, qualquer desavença. O propósito
traz a unidade, traz a compreensão, traz um único caminho, que é ganharmos almas para Cristo. O fundamento principal da igreja não é estarmos aqui reunidos, irmãos, cantando, louvando. Também é isso, é óbvio que é. Mas também, e é o fator principal, é ganharmos almas para Jesus. É trazer lá de fora os cativos, os viciados, os que estão na prostituição. Essa é a parte fundamental da igreja. É por isso que estamos aqui com as portas abertas. Porque pregar para crente é fácil. É muito fácil, mas nós temos que pregar para aqueles que ainda não entendem, ou que não reconhecem, ou não conhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, para andar juntos, precisa do quê? Do fruto do Espírito. A pastora Rosa fez duas colocações bem pertinentes. A primeira é que não podemos confundir fruto do Espírito com dons do Espírito, isso é verdade, é bem legal, bem interessante a gente falar sobre isso. E segundo, ela fala dons sem o caráter transformado em um desastre. E a gente vive isso, né, vivencia isso durante todo o tempo. Obrigado, pastora Rosa, pela participação, bem legal. Agora, é fundamental salientar, irmãos, que se a pessoa tem os dons e não tiver os frutos, aí eu vou ter que abrir um parêntese. Essa pessoa não tem dom, não. Me desculpa quem pense o contrário, mas se você tem os dons do Espírito Santo e não tem os frutos do Espírito Santo, você não trata as pessoas com mansidão, com humildade, com longanimidade. Essa palavra é difícil, né? Longanimidade. Me perdoe quem pensa o contrário, mas são coisas que andam juntos. Eu diria até que humildade, mansidão, longanimidade, todas as pessoas, todos os seres humanos deveriam ter, deveria estar contido em cada ser humano. É a minha forma de pensar. Todo ser humano deveria ter esses atributos. Agora, eu destaco que todos os cristãos, obrigado, me desculpa a palavra, porque é uma palavra forte, mas é obrigado ter a mansidão, ter humildade, ter longanimidade. Eu destaco sempre isso. Se nós pregamos um Cristo que morreu por nós, se nós pregamos um Cristo que ama, que nos amou primeiro, por isso nós o amamos, é parte fundamental que eu, como cristão, seja uma pessoa humilde, longânimo e manso. Amém? Outra coisa, antes de entrar no modo digno de viver do cristão, no parágrafo 1º, em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E é uma coisa que eu paro aqui, nesse ponto e vírgula, e tem, assim, a facilidade muito grande. Michel, eu te amo. Leonardo, que está aqui sentado de frente para mim, Leonardo, eu te amo. E dizer que ama é fácil. É muito fácil dizer que ama. Agora, viver esse amor interior, e nós nos encontramos na igreja, cantamos, louvamos, e dizemos por muitas vezes: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pergunta é, 2 pontos, guardamos os seus mandamentos? Somos longânimos? Porque o amor está imbuído na humildade, na mansidão, na longanimidade, andam juntos. Agora, eu digo que ama Cristo, mas eu não guardo os seus mandamentos. Aí eu vou abrir mais uma vez um parêntese e desafiar você, que está em casa aí, manda para cá um retorno, um feedback. Irmãos, Cristo não se deixa enganar. Você pode, por muitas vezes, dizer que o ama, mas pode até chorar lágrimas. Mas se não guardar os seus mandamentos, me desculpa, é hipocrisia. E sabe que é mais interessante nessa história toda? Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe tudo antes mesmo de você pensar. E sabe uma coisa que me deixa muito preocupado? Que tem muita gente que vai morrer na igreja e amanhecer e acordar no inferno. E eu falo isso com temor e tremor no meu coração. Tem muita gente na igreja que vai morrer na igreja e acordar no inferno. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha nos incomodar. E que essa mansidão, essa humildade, essa longanimidade seja aflorada em nós pelo poder do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Que nós venhamos ter esse despertamento nessa manhã, irmãos. Porque a minha oração, o desejo do meu coração é para que a sua igreja, toda a sua igreja, venhamos a estar com Ele no paraíso. Amém?
Amém. E para que a gente consiga entender que a gente precisa mudar, a gente tem que ter humildade para reconhecer isso, né, pastor? Sim. E isso faz parte. Fundamental. Fundamental. A gente precisa reconhecer que não somos perfeitos, completos ou plenos, e que a gente precisa aperfeiçoar aquilo que a gente já tem como ponto positivo, e a gente precisa evoluir, crescer, modificar e melhorar aqueles que são os nossos pontos negativos, para que a gente alcance a estatura de varão perfeito, né, de um ser pleno, como a própria Bíblia nos ensina e nos orienta. E falando sobre humildade, o que é que a gente pode conversar sobre humildade à luz da lição e à luz da Bíblia? Então, vou entrar no primeiro tópico, que é o modo digno do viver do cristão, que andar em unidade, e nós pregamos com exaustão, a verdade é essa, o sentido de unidade na igreja, entre os irmãos. Porém, o que vemos na prática é justamente o contrário. E eu falo isso com amor, com muito amor. Pessoas entrando em atrito pelos mais diversos motivos. Quando você abre a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, você que está em casa, se você quiser abrir, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Paulo está chamando a atenção aqui para que a gente respeite aqueles que foram designados por aqueles que têm a incumbência ou a responsabilidade de estar na frente do ministério, por aquele que eu entendo que o pastor orou antes de tudo, para que fosse colocada aquela pessoa ou aquele casal. E muitas vezes eu vejo pessoas batendo de frente, não concordando com quem foi levantado pelo próprio pastor da igreja. Aí fazem vista grossa, fazem dissensão, lançam palavras contrárias. Você vê unidade nisso? Você vê unidade nisso? Se foi Deus que designou o nosso pastor, e eu creio, volto a dizer, se o pastor orou, pediu direcionamento ao Senhor para designar alguém sobre a responsabilidade de um ministério, eu entendo que foi Deus que iluminou a mente do pastor. E muitas vezes a gente não concorda. Pode ser que não concorda. É normal não concordar, mas não bater de frente, não jogar contra, não puxar a corda no sentido contrário. Se nós estamos falando de unidade, unidade é andar junto, no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Você pode ter a opinião, como eu disse, contrária, mas não jogar contrário, não jogar contra. Então é fator fundamental que a unidade seja nesse sentido dentro da igreja. E eu, infelizmente, vejo pessoas puxando o contrário, jogando o contrário. E me perdoe, isso não é unidade. Isso não é unidade. Tópico 2, humildade. Humildade é o tópico, cita um andar digno do viver do cristão, e traz aí como referência o capítulo 4, no versículo 1. Aí ele chama a atenção da vocação, que está na parte B desse versículo. Vocação. Vocação. Lembra até aquela aula que nós tivemos lá com jovens, né? Nós entramos nesse detalhe da vocação aqui, houve algumas divergências de opinião, isso que é gostoso, a dialética é exatamente sobre isso, cada um expôs sua opinião, mas o início, o destacar aqui, mas nesse capítulo eu queria destacar algo que está intrínseco nesse texto, que às vezes passa por despercebido, que é o quê? Deixa eu abrir aqui em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que fostes chamados. E eu vou destacar aqui um sentido de humildade de Paulo aqui. Paulo está sendo de uma forma tão humilde aqui, tão gostosa de apreciar essa leitura, irmãos. Paulo, lá no capítulo 1, no versículo 15, ele faz uma oração. Aí lá no capítulo 2, ele vai prosseguindo, falando sobre os propósitos de Deus em Cristo Jesus. Depois ele volta a orar no capítulo 3, no versículo 14. Vai acompanhando aí, Michel, para ver se eu não estou falando algo diferente. No capítulo 4, ele interrompe a sua oração. Talvez bate nele o sinido das cadeias, e ele desperta, falando: eu estou aqui na prisão. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor Jesus. Aí ele interrompe a sua oração,
e começa a ver, a observar que ele estava na prisão. Agora, o interessante é que ele estava na prisão por quê? E por quem? Porque ele era apóstolo dos gentios. E por amor a vocês, eu estou aqui preso. Mas ele não fala isso no sentido de querer algo em troca, de querer compaixão, de sentido de pena. Não, ele fala destacando isso para que você, eu digo, os gentios entendessem o que ele estava passando por amor. Agora, o interessante nesse capítulo, e nesse versículo, é que para os homens, de uma forma externa, Michel, aos olhos humanos, ele estava preso o quê? Pelos romanos, pelos homens, que o colocou naquela prisão. Mas no sentido ulterior da coisa, no sentido espiritual, ele diz assim: eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. Nada me importa se são os homens que me colocaram aqui, mas eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. Eu sou aquele que fui responsável por trazer a igualdade entre judeus e os gentios. Por amor a quem? A Cristo. Para ele não fazia diferença se foi o homem ou não. Ele estava ali porque entendia o verdadeiro sentido do Evangelho, o verdadeiro sentido do amor, de pregar, de viver em Cristo. Cristo vive nele, não, mas ele vive no mundo. Ele se anulou para fazer aquilo que Deus determinou, de pregar as boas novas, de haver a unificação de gentios e judeus, num só corpo, numa só igreja. Abre Atos aí para mim, Michel, você está com a tua Bíblia aí? 21, 17 a 34. Diz aí, lê aí para mim, você pode fazer esse favor? Claro. Atos 21. De 17 a 34. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Olha que coisa linda, gente. E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram votos. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Vai ter aí. Depois os irmãos continuam lendo em casa. Você pode apreciar também em Atos 22, de 21 a 24, 26, de 12 a 23. Falei rápido, né? Atos 22, de 21 a 24, e 26, de 12 a 23. Então, Paulo aqui dá, talvez um start nele, fala assim: irmãos, eu estou aprisionado por vocês, gentios. Esse isolamento que eu estou vivendo, essa prisão que eu estou vivendo, são por vocês. Será que nós, aí eu vou provocar vocês, será que nós seríamos capazes de serem presos por amor a alguém? Por se dedicar ao Evangelho ou por pregar o Evangelho a alguém? Fica aqui para nós hoje esse pensamento. E lá no versículo 3, portanto, peço a vocês que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Coisa linda, irmãos. E pela aparência ele estava preso, somente pelos homens, mas no mundo espiritual, que o que importava para ele, ele estava preso em Cristo Jesus. Ele era aprisionado
pela vontade do seu mestre, pelo prazer de viver para Cristo. E por muitas vezes a fala de Paulo é o quê? Servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por várias vezes ele menciona isso, está lá em Filipenses 1:1, chama-se escravo de Cristo. E não no sentido literal da palavra escravo, não. É porque ele deixou de viver uma vida do mundo, podemos dizer assim, uma vida da carne, e viver para Cristo. Interessante que ele, em Efésios 4 mesmo, ele dá uma ênfase muito importante, muito determinante para aquilo que ele entende como perfil de alguém que caminha segundo a vocação, né? Ele começa o capítulo 4, no verso 1, dizendo, preso do Senhor, como o Senhor mesmo falou, que andeis como é digno da vocação. Ou seja, ele fala assim, eu entendo quem eu sou, quem me vocacionou e entendo o propósito para que tudo isso aconteceu. Até a prisão ele entende que foi um propósito. E ali ele diz o seguinte, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E a gente consegue, muitas das vezes, a gente acaba confundindo essa questão do suportar como alguém que aguenta, como um esforço válido para um tipo de convivência. E a essência dessa palavra é justamente o oposto, né, pastor? O suportando-vos é muito mais voltado para o suporte, ou seja, para a ajuda, abrindo mão de uma série de outras coisas que ele poderia ter para dar suporte em quê? Em amor. E aí ele fala assim, eu estou preso, eu entendo que tem um propósito, e eu sei que a prisão é parte de um propósito e ela não pode deformar o meu caráter, a minha dignidade e a minha visão externa do mundo. Ou seja, eu preciso entender que eu tenho que manter uma postura, porque eu fui chamado para isso. Aí ele fala da humildade, da mansidão e longanimidade. Além de tudo isso, independente daquilo que está acontecendo com ele, ele dá o suporte para aqueles que o cercam, para aqueles que são alvo da mensagem que ele prega, né, e do propósito que Deus levou a estar ali, porque Deus sendo soberano, ele poderia evitar que Paulo estivesse Sem ali. dúvida. Então, assim, Deus permitiu e Paulo, impressionante que ele entende isso, né? Ele entende que certas coisas acontecem, e ele fala isso em Romanos 8:28, né, que todas as coisas contribuem para o bem e daqueles que amam a Deus e que caminham com um propósito. Ele, desde o princípio, ele foi chamado, ele entendeu que tudo aquilo tinha um propósito, e no final ele fecha de uma forma muito interessante, dizendo o seguinte, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, ele pensou diferente de Barnabé, de Pedro, de tantos outros que tiveram ali, só que ele entendeu o seguinte, a gente convive, a gente caminha, mesmo pensando diferente, como o senhor falou no começo da lição, eu posso não concordar com uma série de outras coisas, mas a minha opinião não pode transpor ou transcender o princípio ou o principal de tudo isso, que é a unidade do Espírito por um vínculo que ele chama de vínculo da paz. E aí ele fala, um só corpo e um só Espírito. E ele entende esse propósito, ele guarda, ele emite a opinião dele, muitas das vezes, só que ele mesmo não concordando, ele caminha junto. Ele, posso até não concordar, mas a gente está junto, amém, porque o principal é um propósito. Glória a Deus. E saindo um pouco de Paulo, aí me faz lembrar Pedro, quando ele estava falando ali, lá no capítulo 5, que ele sai do Sinédrio feliz da vida, porque foi intimidado, foi açoitado, foi tentado envergonhar por amor a Cristo. Lá no capítulo 5, no versículo 41. E eles saem de lá maravilhados. Pô, os caras aqui, eu incomodei porque eu preguei a palavra de Cristo. Eu incomodei porque eu estava aqui falando de Jesus Cristo. E às vezes nós temos até vergonha de dizer que somos crentes. E muitas vezes, pessoas aqui na igreja, por qualquer motivozinho, se afasta da presença ou se afasta da igreja. Motivos tão pequenos que parece que aquele motivo é maior do que o Cristo crucificado fez por ele. E as pessoas se afastam por qualquer coisinha, por qualquer negocinho, por qualquer palavrazinha. Gente, a gente tem que entender que maior que tudo isso foi Cristo. Crucificado, morto, ensanguentado por mim e por você. Essas picuinhas são só picuinhas. Nós temos que, todas as vezes que essas picuinhas entram no coração da gente, lembrar que teve um que nos amou primeiro, e por isso que nós o amamos. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. A lição, ela destaca... Quer falar alguma coisa? É um paralelo que ela faz do Antigo Testamento.
que o entendimento dos pagãos era a espada. Não tinha espaço para humildade, não tinha espaço para mansidão, para longanimidade. Todavia, a força, a guerra, a conquista era pelas batalhas, era o que eles conheciam, era o que eles viviam na época. É o código de Hammurabi, né? De Italião, ouro por ouro, dente por dente. Aí me aparece um totalmente ao avesso. Me aparece um que, se baterem na tua face, dá outra face. É forte, né, irmãos? É muito forte da outra face. Aí vem um que fala totalmente ao contrário. Ô, cara, para de puxar a espada aí, cara. Está puxando a espada por quê, meu irmão? Se eu quisesse, eu pedia ao meu pai, eu orava para ele, ele ia mandar aqui uma legião de anjos e exterminar vocês, esses caras todos aqui. Segura a onda aí, filho. O meu negócio é humildade. Eu fico até arrepiado, Michel. O meu negócio é simplicidade. O meu negócio é mansidão. Segura a tua onda, segura a tua espada. E a gente vive muitas vezes, bateu, levou. Tem um dito popular aí que não pode ser mencionado dentro da igreja, em nome de Jesus, irmãos. Que caia por terra todo pensamento nesse sentido. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Pelo amor de Cristo, irmão. Pelo amor de Cristo. Sabe, aí vem um camarada totalmente ao avesso de tudo isso que eles esperavam. Um Messias com caráter fortemente ibérico, um Messias que jogaria, traria de volta o domínio, jogaria por terra o domínio romano e traria de volta o reinado de Israel. Um indivíduo que seria, ou espada na época, era espada, não tinha tanque de guerra, não tinha todo esse contexto, mas aí vem e me aparece um Messias que dá vida pelas suas ovelhas. Meu Deus, esse sorriso não é de alegria, irmãos. Sabe, não é no sentido contrário daquilo que eu estou expressando, não, é de alegria. Joga por terra todo aquele sentimento, aquele pensamento de um cara herói, sabe, daquele camarada que queria trazer de volta a glória da monarquia de Israel, e vem um camarada que é o seguinte, olha, o meu negócio é mansidão, varão. O meu negócio, se bater em mim, pode bater que eu dou a outra face. Mas mesmo assim, por muitas vezes nós o agredimos com as nossas atitudes, e ele ainda continua te amando, ele continua sendo o teu pastor, o teu bom pastor. Sabe por quê? Porque ele deu a vida por mim e por você. Tem isso em mente. Fala, Michel. Tem uma colocação, né, que a gente fala, que se você apanhar na face, você dê a outra face. É o outro lado da face, né? Não é a face do outro, né? Porque a gente apanha muitas das vezes, ao invés de dar o outro lado, a gente dá a face do outro. Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30, deixa bem claro o chamado do Messias, de Jesus, para todos aqueles que sempre acreditaram que não teriam capacidade ou não estariam aptos, né, para cumprir tudo aquilo que o próprio Jesus sempre deixou como ensino, e o mais lindo de Jesus é que ele ensinava e que ele praticava aquilo que ele ensinava. Ele fala do seguinte, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vê nesse chamado de Jesus uma espécie de antídoto, né, para curar certas situações que aquelas pessoas viviam naquele momento. Se Jesus chama, ensinando e dizendo que ele é manso e humilde, é porque provavelmente tinham pessoas que eram antítese da mansidão e da humildade, pessoas soberbas, pessoas extremamente voltadas para a guerra, pessoas atribuladas. E ele chama ensinando, vocês precisam aprender comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. A gente vê, o pastor Silvio fez uma colocação aqui muito pertinente, muito interessante, sobre pessoas que entram para a igreja e você precisa entender, nós precisamos entender que a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja perfeita é a igreja de Cristo na glória. Enquanto a igreja aqui na terra, feita por pessoas, por homens, somos pessoas imperfeitos e que precisam dessa humildade para reconhecer essas falhas e imperfeições,
caminhando num caminho de aperfeiçoamento diário, de santidade, né, que é aquilo que a gente tem como base para a fundamentação da mudança que a gente tem para chegar no objetivo final. E a gente vê pessoas entrando aqui, e isso é muito legal, que o fruto do Espírito, ele trabalha, o Espírito Santo ele trabalha na vida das pessoas e ele vai mudando as pessoas de forma gradativa, gradual. Essa mudança quase nunca acontece de imediato, apesar de Deus ter poder para mudar de imediato. Né? A gente vê pessoas que são extremamente sanguíneas, pessoas que têm um temperamento muito forte, que são assim, que são bate e devolve, que de rebate, e pessoas que são confrontadas, são testadas no dia a dia, e pessoas de um temperamento muito forte. A gente vê a ação do Espírito Santo florescendo na vida dessas pessoas, porque ela pode até irar, mas ela não peca. A gente vê no semblante daquela pessoa se torcendo toda para tentar segurar um ato impulsivo que ela tem, e isso é notoriamente a ação do Espírito Santo. Eu não tenho problema nenhum de falar e de citar sobre uma pessoa aqui. Eu vou estar até, a esposa dele está nos assistindo, acredito que ele esteja também. É uma pessoa que eu aprendi a amar muito, que é o meu amigo Humberto, que tem um temperamento mais voltado para o colérico, para o sanguíneo, e é um cara que Deus tem transformado. A gente, muitas das vezes, vai em alguns lugares e acontece algumas coisas, a gente vê até aquela inclinação corporal dele assim na hora, e vê o Espírito Santo trabalhando e agindo na vida dele, ele fala, meu Deus, né? Ele tem esse hábito de fazer não sei o quê, e vê o temperamento dele sendo controlado, e a gente tem dificuldade de achar que o Espírito Santo vai mudar o temperamento, e o Espírito Santo não muda o temperamento. Todos nós nascemos com temperamento, uns têm essa mescla, outros têm uma linha mais voltada para uma coisa mais extrema. Só que o Espírito Santo não muda o comportamento, não muda o temperamento, desculpa. O que o Espírito Santo vai mudar é o caráter. Né? E eu li um pouco sobre isso, até porque eu participei de um debate na Matriz, a convite do pastor Heber, essa semana, dizendo que o Espírito Santo muda o caráter. Qual é o nosso papel nisso? É óbvio que o Espírito Santo muda o caráter, ele não muda o temperamento. E quando a gente entende que nós temos uma personalidade, cada indivíduo tem uma personalidade diferente, essa personalidade é dividida em caráter, temperamento e hábitos. Então, assim, o Espírito Santo é o que nisso? Ele é aquele que vai produzir as vacinas, né, de uma forma bem contemporânea, bem atual. Ele vai produzir uma vacina que vai gerar anticorpos para neutralizar hábitos que o seu comportamento tem, que o seu temperamento tem. E, paralelo a isso, ele vai mudar. E aí ele muda. E é o que o pastor falou. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Isso faz muito mais parte do caráter do que do temperamento. E nisso o Espírito Santo tem que mudar. E isso ele vai mudar. Agora, ele só muda a partir do momento que você entende que você precisa ser mudado. E isso só acontece, essa mudança, pastor, não sei se você vai concordar comigo, ela acontece e ela não acontece no estalar de dedo. Jesus não estala o dedo, o Espírito Santo não estala o dedo. Ele produz em você a partir de hábitos que você tem, de leitura da Bíblia, de oração e de submissão, sim, à palavra de Deus, e você traz da teoria, é jogado, literalmente falando, na cova dos leões, na prática, para você vivenciar e você começar a entender que é ali que você precisa ser mudado. Não necessariamente na teoria, porque a teoria é muito fácil. A gente aprende, e a gente vive, a gente lê sobre isso, enfim, a informação está muito aberta, muito expansiva hoje. Só que uma coisa é a gente aprender na teoria e outra a gente colocar na prática. E a gente, muitas das vezes, pelo propósito de Deus, é colocado em certas práticas, que é ali que a gente vai ter que evidenciar o fruto do Espírito, dividido entre as 9 vertentes aí que todos nós conhecemos, entre elas o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade. É ali que a gente vai ver. Então, acontecem coisas na minha vida e na sua vida, crente, para mostrar para nós que nós estamos sendo transformados pela ação do Espírito Santo no nosso caráter. Temos um temperamento, isso daí é dado por Deus na composição humana, só que o caráter ele precisa ser mudado. Ou não, pastor? Sim, com certeza. Ele já até entrou no assunto que eu ia abordar mais na frente, mas eu não vou, eu vou deixar em aberto essa questão aí, que mais na frente a gente vai abordar mais isso aí. Mas voltando para aquele meu raciocínio de que aquele povo esperava, e você vê assim, lá no Salmo 2, outro dia eu estava observando esse Salmo, apreciando o Salmo, e verifiquei que no Salmo 2,
1, 2, 3, no versículo de 1 ao 3, tem aqui um rejeitar dessa autoridade, desse Messias. Já observou, já parou para ler esse salmo? Ele bota aqui, ó, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos-nos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Meu Deus, romper os laços com Jesus Cristo, rejeitar a autoridade do Messias. O ser humano está muito ligado no poder. E eles entendem que o poder é ligado à força, ao mandar, a impor. E eles queriam isso de qualquer jeito. Quando Adão e Eva comem o fruto do conhecimento do mal, era o quê? Era a busca do conhecimento, busca do poder. Isso está intrínseco em nós, nos seres humanos. E nós temos que jogar isso por terra, irmão. Se você tiver que ser um dia alguém que esteja sobre um poder de alguma congregação, um poder sobre o seu trabalho, eu estou usando a palavra poder porque está encaixando aqui, tá? Mas você entendeu o que eu quero dizer com poder. Se você tiver sobre a responsabilidade, é que você tem esse entendimento que Deus vai te colocar lá, mas que essa humildade permaneça em você, que essa humildade permaneça em mim. E quando você vê esses homens aqui rejeitando o Messias, porque eles não aceitavam aquele homem amável, aquele homem humano, aquele homem que dava vida por suas ovelhas. Aí está ligado, sabe o que eu penso? Essa busca pelo poder está exatamente ligado na oferta de Satanás para Jesus no jejum de 40 dias. Se tu fizeres isso, eu te darei isso aqui tudo será teu. Satanás, ele é tão astuto que ele entende que o homem tem a necessidade de poder. E aí, ele oferta a Jesus, se me adorares, tudo isso será teu. Continha exatamente essa expectativa que o judaísmo esperava do Messias, ter a glória dos reinos. Aí Mateus está lá, Mateus 4,10 diz assim, então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Tem muita gente adorando o poder, Michel. Tem muita gente adorando status. Tem muita gente adorando ser mais do que o outro. Tem muita gente adorando ser mais projetado do que o outro. Tem muita gente se perdendo nesse caminho, porque o caminho da fama, o caminho do poder, e a gente vê muito isso nos nossos poderes executivos, legislativos, judiciário. Não se entende. Foram colocados ali para governar em prol da humanidade, em prol de nós brasileiros, mas, na verdade, eles legislam em causa própria. Estão muito mais preocupados consigo próprio, com seus interesses, que com o interesse da humanidade. É o poder, é a busca do poder. Quer falar? 3 poderes em 3 vertentes diferentes, num propósito de unidade, né? E pelo contrário que a gente tem visto, né? Aí me aparece um bom pastor que dá vida para as suas ovelhas. Que coisa maravilha. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor. A gente tem que se atentar para não confundir humildade com humilhação, porque existem pessoas que, todos nós, como você falou, todo cristão ele precisa ser humilde. Só que humildade é diferente de humilhação, né? A gente acha que aquela pessoa é humilde pelo simples fato dela se vestir de forma humilde, e muitas das vezes a pessoa quer passar que é humilde, criando uma imagem de humilhação, vestindo uma roupa fora do contexto, uma coisa mais, sabe, que remete a ela uma questão de pobreza. E humildade não tem nada a ver com humilhação, né? A gente, muitas das vezes, a gente vê até pessoas forçando esse tipo de situação para tentar mostrar um protótipo de humildade, e a gente entende que humildade não tem nada a ver com isso. A pessoa pode se vestir bem, pode andar bem, eu posso falar bem do Senhor, se é uma pessoa humilde de coração, é uma pessoa que se veste bem, que tem uma postura. Então, humildade não tem nada a ver com humilhação. Eu vou demonstrar que eu sou humilde, eu vou começar a andar com chinelo, aquela havaiana de um pé de uma cor, outro pé de outra, uma camisa mais rasgada,
uma coisa mais, sabe? Não tem muito a ver uma coisa com a outra. Humildade é muito mais como ato do que propriamente como vestimenta, como aparência. Né? Sem dúvida, foi o que eu comecei já iniciando, falando da submissão e da humilhação. Mas quando eu falei de humilhação, eu falei no sentido contrário daquele que se coloca em poder sobre o outro. Mas, assim, eu não vejo problema nenhum você se vestir bem. E eu não vejo problema nenhum você ter um carro bom. Se você não quiser o carro que você tem, se ele for bom, quiser dar para mim, pode dar, não tem problema nenhum, eu aceito. Desde que não esteja multa, não tenha dívida, sem problema nenhum, não vejo isso. O que você não pode é passar isso, ser uma coisa primordial na tua vida, ser uma coisa mais importante da tua vida. Aí tem alguma coisa errada aí. Mas se você tiver uma casa lá de frente para o mar, lá na Barra da Tijuca, e não quiser mais porque você é humilde e acha que tem que ser assim, sem problema nenhum, pode passar. Agora, por favor, paga os impostos, porque os impostos lá é bem caro, né, irmão? A benção tem que vir completa, né? Tem que vir completa. A verdadeira humildade. No capítulo 3, no versículo 8, Paulo ele dá um destaque que ele é o menor de todos. E é uma atitude inevitável de alguém prostrado entre o quê? Entre a maravilhosa graça de Deus. Na verdade, Paulo, quanto mais ele se aprofundava, quanto mais ele estudava, quanto mais ele lia, ou ele entendia sobre Jesus Cristo, mais humilde ele se colocava. As insondáveis riquezas de Cristo Jesus, a maravilhosa graça, tudo que ele tinha não era a favor, era algo que ele sabia, ele sentia que ele não merecia, mas as insondáveis riquezas de Cristo deixou sobre ele, deu sobre ele a proeza, a riqueza de poder pregar o Evangelho, de divulgar o Evangelho, de trazer a unidade, a unificação entre judeus e gentios, e por isso ele pagou um preço, mas tudo isso ele entendia que estava pelo amor de Cristo, pela maravilhosa graça de Cristo. E hoje nós estamos vivendo o quê? Pessoas aí com os egos todos exagerados, egos nocivos. E eu vou ter que só falar sobre isso, pessoas que não pregam mais nas igrejas simples, porque a oferta não é tão boa como era antes, ou porque a oferta, antes não, porque a oferta não é boa, e a pessoa chega num patamar tal que só prega em igrejas de 1.000, 2.000, 3.000 membros, antes de perguntar, de dizer sim ou não, pergunta quantos membros tem, qual é a oferta. Meu Deus, Paulo pregou aos gentios, foi preso sem ganhar nada em troca, e hoje nós estamos vivendo essas pessoas aí, com uma petulância, com uma arrogância, com ego lá em cima, como se aquilo que ele faz fosse dele, e ele não consegue entender que foi a riqueza de Cristo na vida dele, e as pessoas estão dando isso um valor tremendo, sabe, esse mundo virtual, sempre preenchido com postagens extraordinárias, enigmáticas, mas com aplausos vazios. Na internet todo mundo é bem, todo mundo é legal, todo mundo está nadando na riqueza, mas cheio de aplausos vazios. Não consegue entender que aquilo ali é fútil demais pela grandeza de Cristo Jesus. Sabe, a minha oração, o meu desejo é que esse momento que estamos passando, essa pandemia, venha mudar o nosso pensamento e voltar ao primeiro amor. Jogar por terra esse ego, esses valores absurdos que estão cobrando para trazer a mensagem, enquanto você vê Paulo sendo preso, enquanto você vê Pedro sendo feliz porque foi açoitado, foi humilhado por pregar o Evangelho de Cristo. A minha oração, irmão, é que nós venhamos a ter uma melhoria na forma de pensar o que é o Evangelho de Cristo. Essa é a minha oração, é o desejo. E eu espero em Cristo que isso venha modificar o nosso pensar e o nosso agir. Para haver unidade é preciso mansidão. Mansidão é o estado de espírito de alguém que tem o controle e domínio sobre o temperamento e a atitude. Controle emocional, suportar situações desagradáveis e injúrias. É desafiador, varão. Suportar injúrias é desafiador. Olha que Jesus Cristo, o que ele sofreu de injúrias, até no caminho do monte chamado Caveira, como ele foi açoitado e humilhado. Aí a lição, o autor traz para a gente Moisés e Jesus Cristo como exemplo. E aí eu queria destacar, e pegando o gancho naquilo que
que o Michel falou sobre a transformação do ser humano, quando você pega a vida de Moisés, lá no capítulo 2 de Êxodo, ele acaba matando um egípcio, agindo ali de uma forma impetuosa, de uma forma brava. Só que, quando ele conhece Deus, quando ele tem um encontro com Deus, e naquele projeto que Deus tinha para com ele vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, se tornando uma pessoa mansa, humilde. E no caminho do deserto, aquilo foi transformando. Então, cabe exatamente naquilo que Michel falou. Você entra aqui de uma forma, mas o poder do Espírito Santo, ele vai modificando, ele vai te transformando, vai te fazendo uma pessoa melhor, vai me fazendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais longânima, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais humilde. Isso é obra do Espírito Santo. E eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia ela não omite nenhum fator, ela não omite nada. E quando você olha para Jesus, Jesus perdeu a mansidão em um determinado momento, Michel? Tem certeza? A gente pode pegar aquela passagem que ele entra no templo ali. Exatamente. Sim, mas você vê que em Jesus, que eu não estou aqui dizendo que Jesus em nada pecou, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que você pode irar, mas não pecar. Porque há um momento na vida da gente que a gente realmente, sabe, não deveria, mas acontece isso. Você dá um chute no balde. É de nós, seres humanos. Mas nós temos que ter entendimento que eu posso pecar, mas eu não posso irar. E sabe, Jesus chega no templo, chuta, quebra tudo, mas, cara, isso é para mostrar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia ela não tenta maquiar nada. A Bíblia mostra um homem que veio para salvar a humanidade, um homem manso, humilde de coração, que são todas as características de Jesus Cristo, que em nada pecou, mas que no momento ele ficou extasiado, ele ficou triste, ele ficou alvorecido, perdeu o seu temperamento ali. A casa de meu pai não é para isso. E ele quebra tudo. Então, meu irmão, a minha palavra para você é que no sábado, eu levei uma palavra, eu disse uma palavra assim, brava para minha filha. Na verdade, eu nem esperei ela acabar de falar, eu já, dei uma voadora nela. Dei uma voadora. Falei, meu Deus, eu disse sim. Aí lá embaixo eu sentei, veio o Espírito Santo de Deus. Não sei se você acredita nisso não, mas em mim acontece. Se você não acreditar, não tem problema. Rapaz, tu foi grosso. É claro que eu estou falando com as minhas palavras. Tu foi grosso com a tua filha. Mesmo que você tenha razão, você foi grosso. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou no meu coração. Esperei ela descer, quando ela desceu, ela estava lá sozinha. Filha, me perdoa seu pai. Desculpa a forma que eu falei. Isso é transformação, isso é mudança. E nós temos que ter essa atitude com os irmãos. E a palavra de Deus diz que a gente tem que ir lá pedir perdão sem mesmo ter agredido o irmão. O negócio é esquisito mesmo, Michel. O negócio é estreito. É assim que funciona, irmão. É mansidão. É perseverar na perseguição. Como lá diz em Romanos 12, diz assim, versículo 12, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratique a hospitalidade, abençoe, olha só, meu irmão, olha só isso aqui, abençoe aqueles que te perseguem, abençoe e não pratique o mal. É um desafio, irmãos. Talvez seja uma das maiores desafios de nós cristãos, é orar por aquele que nos persegue. Mas mesmo sendo um desafio, nós temos que fazer. Ou então não amamos a Cristo. E para a gente caminhar para o fim, que já passou 4 minutos, mansidão pressupõe a conciliação, no tópico 4, que diz em Hebreus 12, diz assim, versículo 14, procurem viver a paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém, irmãos, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Fica esse versículo aqui de Hebreus para nós nesta manhã. Fique para nós aqui, eu queria terminar, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. Longanimidade é um fruto do Espírito. Suportar o erro do outro faz parte do Evangelho de Cristo. Suportar as adversidades faz parte do Evangelho de Cristo.
suportar o erro do irmão também faz parte. E existe em nós, irmãos, e na maioria, talvez não todos, mas na maioria de nós, um erro muito clássico. Qual é, Michel? Achar que a pessoa tem que viver Cristo como eu vivo. Achar que a forma que eu vivo, partindo de um pressuposto, é a correta, é a verdadeira, é exata. E a gente, às vezes, quer entulhar no outro a forma de eu pensar, a forma de eu viver e a forma de eu ver o Evangelho de Cristo. Isso é um erro clássico. Cada um é de um jeito. Cada um é de uma forma. Agora, volto a dizer, aliás, eu nem disse, vou dizer agora. Só quem pode julgar é Cristo, é Deus. Só quem pode julgar é Deus. Ninguém tem o direito de julgar. Isso é fato. Isso é fato. Agora, mas será que tudo é julgamento? Será que tudo que nós falamos com o irmão é julgamento? E por muitos se acharem que aquilo que falamos ser julgamento, acaba nós deixamos de exortar as pessoas. E eu vou abrir um parênteses que exortar, irmãos, não é acusação. Exortar não é apontamento. Exortar não é acusar a pessoa. Exortar é você falar para a pessoa o erro que ela está cometendo de uma forma sutil, de uma forma eficaz, de uma forma educada. Mas, acima de tudo, exortar é você estender a mão para aquela pessoa, é você ajudar aquela pessoa, é você ir junto com aquela pessoa, é desafiar as trevas na madrugada, junto com ela. Vamos orar junto, eu e você, na madrugada. Isso é exortar, é mostrar o erro que ela está cometendo de uma forma educada, mas caminhar com ela para que ela possa ser transformada e ajudada em sair daquilo, sabe, colocar o joelho no chão junto com ela na madrugada, é um desafio, mas exortar faz parte disso tudo, desse contexto, sabe, e por causa de acharmos que tudo é julgamento, a gente está deixando de exortar as pessoas, e acaba sendo tratados e ficando escondido, acaba não sendo tratado e ficando escondido os erros, e aquilo passa a ser como coisa normal, e que nós, nessa manhã, venhamos a ter essa perspicácia, essa inteligência, essa mansidão em exortar as pessoas, mas volto a dizer, exortar ajudando, cuidando, caminhando, para que aquela pessoa seja ajudada. Quando não fazemos isso, nós cometemos um erro, e se nós formos para o Evangelho, por diversas vezes, os Escritores estão exortando. Então, é parte fundamental que nós tenhamos essa inteligência, que nós saibamos cuidar disso, porque se não agirmos dessa forma, dificulta a expansão do reino, dificulta a liderança da igreja. Mas volto a dizer, irmãos, grifo nosso, não é apontamento, não é acusação, não é dizer que aquela pessoa está cometendo isso ou aquilo, porque isso só quem pode fazer é Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa? Diga aí. Amém, meu pastor. Não falo nada, só quero complementar, até com a colocação da minha amiga, minha mãe de consideração, de adoção, a irmã Helena, que disse que passo minha vida trocando suportar por entender. E é isso daí, amiga. O suportar é justamente isso, é entender, ter empatia, e é dar o suporte, e é estender a mão, como o pastor Silvio falou, é estar junto, é pelejar junto, é rir com aqueles que riem e chorar com aqueles que choram. Essa é o ensinamento e o direcionamento. Queria agradecer muito a aula hoje, creio que foi bênção, obrigado pela participação das pessoas. Antes de encerrar aqui, eu quero lembrar para você que hoje à noite, 19 horas, já com um culto presencial, seguindo todas as diretrizes e recomendações dadas pelos organismos de saúde responsáveis, com distanciamento, com, enfim, álcool gel e todas as medidas preventivas, a gente vai estar aqui para te receber, 19 horas, nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. O culto, inclusive, vai estar sendo transmitido pelo YouTube, e você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, ativa o sininho para você receber as notificações. Você vai ser muito bem-vindo, vai ser abençoado ainda mais,
E nesse tempo de pandemia e de distanciamento e algumas prevenções, a ferramenta do YouTube, da internet, tem sido bênção para levar a palavra de Deus a lugares que a gente não poderia estar levando, mas a gente está. Então, eu agradeço a Deus pela vida de todos que participaram aqui hoje, né, nessa manhã, foi bênção. Agradecer a vida do pastor Silvio, do Léo Duarte, que está aqui nos ajudando, do Marcelo também Monteiro, que está aqui participando conosco. Obrigado a você nessa manhã. Queria que você fechasse seus olhos para a gente fazer essa nossa oração de encerramento, e o pastor Silvio vai dar a bênção apostólica. Obrigado, Senhor, pela manhã que passamos aprendendo acerca da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Que seja a Tua palavra, Senhor, penetrante no nosso interior para mudar aquilo que precisa ser mudado, para alertar-nos, ó Deus, daquilo que nós precisamos aperfeiçoar e para fortalecer os nossos pontos fortes. Que o Senhor nos conduza pelos Teus caminhos em todo o tempo, fazendo como Tu fizeste com Davi, adestrando as nossas mãos para a batalha, para a guerra, também adestrando as nossas mãos para estender, dando suporte ao próximo, ajudando aqueles que carecem, aqueles que precisam, e sendo bênção na vida daqueles que precisam ser abençoados, sendo vida naqueles que carecem de vida, Pai. Obrigado por tudo, dá-nos um domingo de paz, de alegria, na presença das nossas famílias, na Tua presença, e que em todo o tempo o Teu nome seja exaltado. Assim te fazemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Silvio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você. E todos digam amém.